Boa tarde, amigos. Eu vou ler aqui o texto do autor Jimmy Akin sobre o combate aos boatos papais. Como o texto é de boa serventia, é interessante postar um vídeo lendo. Todo apologista rapidamente aprende que muitas pessoas fazem afirmações incertas sobre o que os papas disseram. Às vezes é com o papa atual, outras vezes é com o papa muito antigo. Às vezes diz respeito à matéria doutrinal, outras vezes é relativo às questões práticas. Às vezes elas querem que você creia e aceite tudo o que o Papa supostamente disse. Outras vezes querem que você deduza que a declaração é tão absurda que a fé católica não pode ser verdadeira. Qualquer que seja o caso, pessoas afirmarem coisas incertas sobre o que o Papa disse é um fenômeno real e generalizado. Eu chamo isso de rede de boatos papais. Sempre que você encontrar uma pessoa assim, há uma série de perguntas que você pode fazer para ajudá-la a ir além dos boatos. Pergunta 1. Qual é a sua fonte? Só porque alguém diz algo, você não está obrigado a acreditar. Se alguém quer que você creia em algo, não interessa o assunto, o ônus da prova recai sobre esse alguém, não sobre você. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de um ambiente conhecido por estar infestado de boatos, meias-verdades e mentiras absolutas, o que infelizmente caracteriza a rede de boatos papais. Portanto, se alguém quer que você acredite que o Papa disse algo, a primeira pergunta a ser feita é: qual é a sua fonte? Muitas vezes a resposta será decepcionante, como não sei, todo mundo sabe disso, eu sempre ouvi falar isso, alguém me disse, acho que li um artigo em algum lugar. Pergunta 2. Qual é a sua fonte? Assim como você não tem o ônus da prova quando alguém afirma algo, também não tem o ônus de pesquisar. Se alguém quer que você acredite em algo, ele é quem tem o dever de provar o que alega. Portanto, não pense que você precisa largar tudo o que está fazendo para ver se é uma fonte para o boato, apesar de que eu faço isso no canal. Se por acaso você tiver tempo, se o assunto lhe chamar a atenção, ou se você sentir que poderia fazer um bem significativo, por exemplo, ajudando a esclarecer um problema para um questionador sincero e de mente aberta, você pode decidir fazer algumas pesquisas para a questão. Mas isso não é sua responsabilidade, especialmente se a pessoa que espalha o boato for hostil ou de mente fechada. Nesses casos, você tem o direito de dizer: vou te falar uma coisa, por que você não pesquisa e tente encontrar uma fonte, de preferência uma fonte primária? Se você fizer isso, ficarei sabendo e podemos examiná-la juntos. Pergunta número 3. A fonte é autêntica? Se a pessoa tiver uma fonte, o próximo passo é averiguar se ela é autêntica. Porque nos últimos 2000 anos houve atribuições errôneas, fraudulentas e falsificações sobre os papas. Por exemplo, existe um antigo documento cristão conhecido como Segunda Carta de Clemente. Por muito tempo, foi considerado uma carta escrita à Igreja de Corinto pelo Papa São Clemente I, que reinou no final do primeiro século. No entanto, os estudiosos de hoje geralmente acreditam que não foi escrito por ele e que é uma homilia cristã antiga de um autor desconhecido que viveu no início do segundo século. Aparentemente, em algum momento, foi acidentalmente atribuída a Clemente I. Houve boatos deliberados também. Nos últimos anos, houve vários casos em que sites de paródias de notícias publicaram histórias alegando relatar o que o Papa disse, quando na verdade ele não disse nada do tipo. Eles fazem esse tipo de coisa ostensivamente por causa do humor, mas alguns desses sites se esforçam tanto para fazer suas historinhas parecerem sérias que parece que o único humor envolvido é a diversão que os criadores dos sites têm em enganar as pessoas que acreditam em suas paródias. Esses sites são um fenômeno moderno, mas um tipo semelhante de falsidade é encontrado na literatura anticatólica mais antiga. Antes que as pessoas pudessem pesquisar rapidamente as coisas na internet, era mais fácil simplesmente fazer uma citação papal, e às vezes os autores que eram hostis à igreja faziam isso para polemizar. Às vezes documentos inteiros eram falsificados e atribuídos ao Papa, e isso nem sempre era feito por pessoas que eram inimigas da igreja. Às vezes era feito por pessoas que faziam parte da igreja e queriam apoiar suas afirmações. Um exemplo famoso é um autor do século IX, chamado Isidoro Mercador. Ele publicou uma série de cartas papais forjadas, algumas das quais continham material verdadeiro, que agora são conhecidos como decretos de Pseudo-Isidoro ou, mais comumente, pseudo-decretos. Embora boatos, atribuições errôneas e falsificações possam não ser a regra, é importante ter em mente que uma fonte fornecida não pode não ser autêntica. Se você suspeita que não é, então deve dar uma checada.
Pergunta 4. Qual é o tipo de fonte? Se uma fonte for autêntica, é importante observar que tipo de fonte é. Existem dois tipos básicos, fontes primárias e fontes secundárias. Para nossos propósitos, uma fonte primária é algo que apresenta diretamente as palavras do Papa em seu contexto original. Os exemplos incluem reproduções de bulas papais, encíclicas, audiências e discursos. Eles também incluem gravações de áudio e vídeo de entrevistas com o Papa que não foram editadas para alterar o contexto do que o Papa disse. Qualquer outra coisa para os nossos propósitos é uma fonte secundária. Pergunta 5. Quão confiável é a fonte? As fontes têm graus variados de confiabilidade. Obviamente, fontes primárias são as que você quer, porque são as palavras do próprio Papa em seu contexto. Embora possa haver problemas com a tradução das palavras do Papa, se você tem uma fonte primária, geralmente está em uma boa posição para avaliar a afirmação que lhe foi apresentada. Por outro lado, se você tiver uma fonte secundária, ela pode ter problemas reais. Numa ponta do problema, há afirmações que as pessoas fazem no Facebook ou em outros fóruns da internet. Frequentemente, eles não se preocupam em citar uma fonte, apenas espalham um boato. Em tais situações, muitas vezes não há como investigar e devemos nos importar pouco com tais declarações. Frequentemente, a resposta adequada será: desculpe, preciso de uma fonte melhor do que essa. Na outra ponta, as fontes secundárias podem estar em trabalhos acadêmicos e terem sido publicadas por editoras acadêmicas. Isso tem muito mais peso do que qualquer algo que alguém falou no Facebook. Todavia, mesmo aqui, você precisa ter cautela, porque os acadêmicos nem sempre estão certos. Este é especialmente o caso quando eles estão escrevendo fora do seu campo de especialização. Entre esses dois extremos existem fontes com maior ou menor grau de credibilidade. Então, algumas perguntas relevantes a serem feitas ou avaliadas são: quanto das palavras originais do Papa e de seu contexto estão sendo mostrados? Quão polarizada essa fonte se mostra ser? Quão confiável essa fonte geralmente é? É isso aí mesmo, as 3 perguntas. No geral, contudo, seu objetivo deve ser de ir numa fonte secundária e encontrar uma primária. Sem isso, você não pode ter certeza do que o Papa disse. Pergunta 6, das outras lá. A declaração do Papa envolve doutrina ou algum outro assunto? Depois de ter em mãos o texto do que o Papa disse, uma das perguntas mais básicas a se fazer é se trata-se de uma questão doutrinária ou não. Isso é importante porque as pessoas geralmente presumem que tudo o que um Papa diz é necessariamente ensinamento da Igreja. Não é verdade. Em qualquer declaração, um Papa pode estar fazendo várias coisas além de ensinar. Ele pode, por exemplo, estabelecer uma norma para os católicos seguirem como lei da Igreja, rezar ou louvar a Deus como quando celebra uma liturgia, discutir sobre a história de algo, expressando a apreciação por alguma coisa, dando avisos ou conselhos, ou emitindo uma opinião. Em nenhum desses casos o Papa está ensinando. Ele, portanto, não está estabelecendo a doutrina da Igreja quando faz essas coisas. O que ele diz pode refletir as doutrinas da Igreja, de fato. Assim, quando ele estabelece uma lei da Igreja, essa lei pode ser baseada em princípios doutrinários ou morais subjacentes. Por exemplo, as leis da Igreja sobre o jejum e a abstinência de carne refletem o fato de que devemos, em algumas ocasiões, negar a nós mesmos como uma forma de adquirir autodomínio e de expressar arrependimento por nossos pecados. Seria um erro, contudo, dizer que a Igreja ensina que é uma questão de lei divina que jejuemos e nos abstenhamos em determinados momentos. Não é o caso. Pergunta 7. Qual o nível de autoridade da declaração? Além de averiguar a natureza de uma declaração do Papa, é necessário verificar o nível de autoridade que ela tem. Aqui, novamente, um erro corriqueiro é cometido, assumir que tudo que um Papa diz é infalível. É muito raro um Papa fazer uma declaração infalível. Quando ele faz isso, ele normalmente usa termos como nós declaramos e definimos. Se essas palavras não estiverem presentes, deve-se supor, na maioria dos casos, que essa declaração não é infalível. De acordo com o Código de Direito Canônico, nenhuma doutrina deve considerar-se infalivelmente definida a não ser que tal conste manifestamente. No Cânone 749, acho que é capítulo 3 isso aqui. Só porque uma doutrina não é infalível não significa que ela não seja obrigatória.
Mesmo quando o Papa não fala infalivelmente, se um Papa articula uma questão de doutrina como parte de seu ensino ordinário, aos fiéis cabe prestar o assentimento religioso do seu espírito, como está no Catecismo da Igreja Católica 892. O ensino papal pode comportar vários níveis de autoridade, e, embora a forma de averiguá-los vá além do escopo do escopo deste artigo, é importante notar que às vezes um Papa pode não investir uma declaração com autoridade. Os papas são livres para expressar questões de opinião sem torná-las matérias de doutrina da Igreja. Isso costuma acontecer, por exemplo, quando o Papa dá uma entrevista à imprensa, como é o caso do Papa Francisco. Pergunta de número 8, afinal já. A declaração é ainda aplicável? Ainda que uma declaração papal tenha sido feita com autoridade, permanece a questão se ela é aplicável ainda hoje. Isso é verdade tanto para as declarações sobre a doutrina quanto para as declarações sobre as normas. O Espírito Santo guia a Igreja de uma maneira que produz desenvolvimento doutrinário. Como resultado, as declarações papais anteriores sobre a doutrina podem ser substituídas por outras posteriores. Declarações infalíveis de doutrina nunca mudam, mas as não infalíveis podem mudar. Da mesma forma, usando o poder das chaves dado para governar a Igreja, como registrado em Mateus 16:19, o Papa modifica de tempos em tempos a lei da Igreja para melhor se adequar às condições contemporâneas, por exemplo, mudando as leis sobre jejum e abstinência para melhor se adequar à sociedade moderna. Mudanças doutrinárias e legais podem ocorrer de mais de uma maneira. Primeiro, um Papa pode revogar diretamente uma declaração papal anterior. Isso é mais comum de acontecer quando o Papa muda a lei. Em segundo lugar, um Papa pode emitir uma nova declaração que substitua a anterior, embora ele não se refira à declaração anterior. Isso é mais comum em questões doutrinárias do que de direito. Em terceiro, os papas podem simplesmente permitir que uma declaração de doutrina ou lei perca sua força por não repeti-la por um longo período de tempo, permitindo que caia em desuso ou que os estudiosos chamam de desitude. Qualquer que seja o mecanismo que os papas escolham para realizar tais mudanças, o fato de que ocorrem significa que você não pode simplesmente pegar uma declaração papal de séculos atrás e assumir que ela ainda se aplica hoje. Você deve consultar os ensinamentos e as leis mais recentes da Igreja se quiser saber o que se aplica agora. É isso, pessoal. Até a próxima.